que aqui estamos sob a liderança do Espírito de Deus para pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, assim está escrito neste livro sagrado. Eu quero ler um texto bíblico no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 3, no capítulo de número 2, e o versículo de número 30, e o versículo de número 31, que assim está escrito: vi a tua salvação. Versículo de número 31, que preparaste para todos os povos. Amigo, ouvinte da palavra de Deus, estamos diante de Deus e diante da sua eterna e poderosa palavra, esta palavra que é fiel e digna de toda aceitação. Esse texto bíblico nos faz lembrar de um homem que morou ali em Jerusalém, e o contexto desse texto conta a história deste homem por nome Simeão. Simeão residiu ali em Jerusalém e as Escrituras nos diz que ele vivia sob a liderança do Espírito Santo. Era uma pessoa submissa ao Espírito de Deus. E foi prometido a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Salvador. E ele vivia ansioso para que isto se cumprisse. Ele vê o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. E um certo dia, ele, movido pelo Espírito de Deus, foi ao templo em Jerusalém. E, no mesmo tempo, José e Maria foram ao templo com o menino Jesus. E ali, quando chegaram no templo, Simeão, sob a liderança do Espírito de Deus, chega ali no templo, ele vê José, Maria e o menino Jesus. E o Espírito Santo de Deus sussurra no seu ouvido e diz que aquele menino seria o Salvador dos povos, aquele que veio para restaurar Israel. E diz a palavra do Senhor que ele toma aquele menino Jesus em seus braços, e ele, movido pelo Espírito, que se cumpria aquela promessa que ele não morreria antes de ver o menino Jesus. E ele, com o menino nos braços, diz a palavra do Senhor, que ele glorificou a Deus, que ele adorou a Deus, por estar se cumprindo aquela promessa que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. Jesus, a salvação de Deus, chegou ali em Jerusalém. Nasceu, cresceu, e morreu, e ressuscitou, e está vivo, e vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amigo, Simeão pega em seus braços
O menino não era simplesmente um menino, mas era a esperança, a força que, de fato, nós precisávamos para viver a cada dia. Não era simplesmente um menino, mas o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amigo, aprendemos com essa história bíblica que aconteceu ali em Jerusalém, através deste homem Simeão, que esperava o Salvador, que aguardava o Salvador, e o Salvador chegou. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amigo, assim como Simeão esperava a salvação de Deus, esperava o Salvador das multidões, o Salvador das nações, que o Deus que nós servimos, Ele não faz acepção de pessoas. Ele está pronto para salvar o mais vil pecador. Não importa o problema que você esteja enfrentando, se é de ordem espiritual, material, não importa. Ele livra, Ele salva, Ele liberta. Cristo Jesus, o Salvador das multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, assim como Simeão esperava, aguardava ansiosamente, aqui nós temos esta esperança viva, esta viva esperança, que Jesus veio para salvar. Jesus veio, venceu a má batalha de todos os tempos, ressuscitou e foi aos céus, mas Ele prometeu voltar. E temos esta esperança viva, que Ele voltará, não mais para salvar, mas para arrebatar os salvos, para estar com Ele para sempre na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amigo, diante desta narrativa bíblica, diante desta história bíblica, o que eu tenho que fazer é pedir ajuda a Deus. Ajuda a Deus, para que Deus nos ajude a cada dia confiar em Deus, esperar em Deus, aguardar o livramento de Deus. Amigo, nós como igreja de Deus, como servo de Deus, nós já estamos aguardando o retorno de Jesus. Jesus voltará para de fato nos arrebatar daqui da terra, para estarmos com Ele para sempre na glória, aonde Deus vai de fato nos salvar totalmente, plenamente, aonde nós vamos receber a salvação plena, total de Deus, para vivermos eternamente com Deus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amigo, e nós andamos na força de Deus. Deus nos dá força, Deus nos encoraja para cada dia esta esperança, para que cada dia nós aguardemos o retorno de Jesus. Jesus voltará. Por isso estamos como igreja de Deus em via pública, proclamando o Evangelho, falando da salvação de Deus. Somente Deus tem salvação para todas as pessoas, para todas as famílias. E a salvação de Deus já chegou. Cristo Jesus, o nosso Senhor, o enviado de Deus. Então, amigo, Jesus veio e Jesus foi aos céus. E nós aguardamos esta promessa, esta viva esperança. Ele voltará para estarmos com Ele para sempre na glória. Então, amigo, você e a sua família é o alvo desta salvação. É o alvo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. O Deus que nós pregamos, o Deus que nós anunciamos, é o Deus que está pronto para te perdoar, pronto para te salvar, resgatar. Salvar de quê? Do pecado. O pecado, de fato, tem tentado arrastar as pessoas, tem escravizado as pessoas, mas nós temos um Salvador, o Senhor. Então, assim como a história bíblica nos diz que Simeão
vivia sob a liderança do Espírito Santo, nós já estamos sob a liderança do Espírito Santo em via pública para levarmos este nome, para levarmos a salvação que se encontra na pessoa de Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Então, caro amigo, pare e pense, se volte-se para Deus, se reconcilie com Deus. Somente Deus pode de fato te dar uma vida em abundância, vida eterna, para que você esteja com Ele para sempre na eternidade. Jesus voltará, Jesus arrebatará a sua igreja. Então, caro amigo, venha, faça parte desta igreja, deste povo que aguarda o retorno de Jesus. Jesus voltará. Então, amigo, se prepare para que de fato você seja arrebatado daqui, para que você esteja com o Senhor para sempre na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aqui estamos em via pública porque nós sabemos o perigo que as pessoas estão enfrentando. Que as pessoas aí, sem perceber, estão em perigo. Então, perigo de morte, morte eterna. Somente o Salvador, Cristo Jesus, pode te livrar da morte eterna. Somente Jesus pode libertar o homem do domínio do pecado. Somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Venha, se una conosco. Passe para o lado de Jesus. Receba Jesus e receba o abraço de Jesus, um abraço de perdão, para que você seja livre, para que de fato você seja uma nova pessoa, assim como Simeão esperava a restauração, a renovação, a libertação do povo israelita, dos judeus ali em Jerusalém. Nós aguardamos. Ele não mudou, continua sendo o mesmo Jesus, o enviado de Deus, através da sua igreja, renovando, restaurando, libertando, transformando vidas. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Venha para Jesus para que você seja feliz aqui na eternidade. Amém.